Boa noite. Vamos começar daqui a pouquinho. Boa noite. Oi, boa noite. Botando um filtrinho aqui, amiga, que essa hora Por favor, fica à vontade. você tá boa? Tô bem, e você, querida? Eu tô boa também. Muito obrigada por estar aqui essa noite. Hoje a gente Imagina. estreia a minha coluna aqui na agência AIDS, que chama Senta Aqui, com Marina Vergueiro, que sou eu. A ideia é bater um papo sobre educação afetiva e sexual e trocar algumas ideias que, enfim, já devia estar na boca na ponta da língua de todos nós. Então, muito obrigada por estar aqui essa noite. Você Eu que que pensa. agradeço. Eu que tô aqui feliz porque vou aprender tudo com você hoje. Tô muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade de estar aqui fazendo esse debate tão importante contigo, né? Que na verdade eu não vou nem debater, gata. Eu vim aqui para te ouvir e para aprender, porque eu acho que esse é um debate que, inclusive, eu tenho mais a aprender mesmo, assim como vou convidar o público que está aqui assistindo a gente a aprender com a. Ih, você ficou Deixa muda. eu só ligar minha bateria aqui. Sim, sempre Voltou? importante colocar. Querida, e como que foi a live de ontem, né? Quer dizer, como foi, eu vi, foi maravilhosa, mas está recuperada já, Você porque a live assistiu? Você assistiu a live? foi linda. Onde é que vocês estavam? A gente estava no rooftop, em cima da Paulista, ali na Paulista. Nossa, que view maravilhoso, hein? Deu para Feliz. descansar já ou ainda não? Você sabe que eu sou uma pessoa que eu sou frenética, né? Eu sou uma pessoa frenética de trabalho. Então eu descansei, mas assim, eu não descansei porque o mês de junho, que eu acho maravilhoso, tá? Eu sei que a gente tem aquela crítica é, de que a gente tem que trabalhar o ano inteiro, Uhum. mas eu defendo muito. Defendo bastante a nossa. Eu defendo muito esse mês também, eu acho muito bacana esse mês. E eu gosto desse mês e eu gosto de trabalhar muito, então é um mês meio maratona, né? E eu Uhum. entro no espírito da Intensivão. maratona, mas eu entro de férias quarta-feira. Ah, Quarta, perfeito, então. quarta-feira eu tô de férias, aí eu vou ficar uma semaninha de férias para dar aquela reenergizada, né, que todo mundo precisa. Depois de muita, depois de muita exposição, eu sempre gosto de tirar umas fériasinhas. E esse mês É o equilíbrio, né? especificamente. Eu sou libriana e esse mês especificamente eu me expus muito, assim, como artista mesmo, e Uhum. por conta do mês e tal, coisa que eu adoro, lógico, mas também eu gosto de me reservar um pouquinho. Quer dizer, eu não vou nem me reservar, né? Vou dar uma descansada. Mas é importante, né? Faz parte também esse cuidado. Descanso também é saúde, né? Faz parte Total, total. dos nossos cuidados pessoais. Mas, assim, falando sobre esse mês, né, que eu também concordo com você que é um mês muito importante. A gente tem, claro, que levar a nossa pauta ao longo do ano, mas, assim, junho é importante por muitas questões, principalmente, assim, políticas e sociais, né, por conta, assim, de um evento que aconteceu nos anos 80, da nossa luta por direitos civis, né, da comunidade LGBTQIA+. E assim, e é muito louco porque essa luta, ela tá intrínseca com a nossa luta da comunidade que vive com HIV e AIDS, né? Nascemos praticamente juntos, então acaba sendo meio difícil a gente desassociar uma coisa da outra, né? Inclusive, eu não sei se você assistiu Pose, não sei se você vê séries, mas enfim, eu recomendo demais. Amiga, eu vou falar uma coisa pra você. Eu, é, eu cada dia tô assistindo menos coisa, porque
É uma loucura. Eu encosto na cama, eu durmo. Cansador. E de cansaço. Então eu até tentei assistir Pose, mas eu durmo sempre em 5 minutos. E eu tô precisando maratonar em horário que eu não vou ficar com sono. Exatamente, E aí, talvez só tomar um em férias. cafezinho. Então, nessas Ó, férias agora, então, é excelente. Não, e Pose, além de ser uma série maravilhosa, assim, artisticamente falando, visualmente, tudo, ela faz assim, uma intersecção muito bacana com a nossa história de lutas por acesso ao tratamento, né? Enfim, e esse ano, pela primeira vez, a parada de HIV/AIDS de São Paulo, a parada de orgulho, quer dizer, a parada de orgulho de LGBTQIA+, de São Paulo, teve como tema a AIDS, né? E as Bahias, inclusive, fez um show no nosso camarote solidário da agência AIDS. Eu não sei se você fica sabendo, mas a gente arrecadou 3 toneladas praticamente de comida para distribuir aí pelo Brasil axé, inteiro. axé. Exatamente, para distribuir pelo Brasil inteiro para as pessoas vivendo com HIV e AIDS, né? Porque, não obstante essa epidemia que a gente já vive há 30 anos, agora a gente enfrenta também uma pandemia, né? Então a gente vive uma epidemia dentro de uma pandemia e tem muita gente literalmente passando fome pelo país, né? Infelizmente, ainda em Muita gente. 2021. Muita gente. Tá? A gente tá vivendo um período muito, muito cruel da nossa história. Exatamente. E você acha que é possível amar em tempos assim tão difíceis? Eu acho que é uma. É, eu acho que é possível. A gente sempre. Eu sempre tento imaginar assim, porque também a gente fica criando uma noção muito idealizada do que é o amor, né? Tipo, o amor romântico, o amor carinhoso. Eu acho que esses amores, eles são importantíssimos. Mas eu acho que nesses tempos se faz muito necessário que a gente, inclusive, amor pode ser compreensão, por exemplo. Amor pode ser compaixão. Amor pode ser misericórdia. Amor pode ser oportunidade. Tudo isso podem ser manifestações de amor, né? Eu acho só que às vezes a gente fica numa busca por um amor romantizado e isso faz até sofrer mais também, né? E eu acho que a gente precisa, nesse momento, estar atentas a mais manifestações que não necessariamente são desse amor romântico, mas do ponto de vista amor em termos mais Acolhimento, amplos, né? né? Mais amplos mesmo, porque senão a Claro. gente sofre muito, né? Exatamente. Eu te perguntei isso, Raquel, porque assim, particularmente eu tenho uma dificuldade assim de separar a sexualidade da afetividade, sabe? Eu acho que são coisas que caminham junto, pelo menos na minha história, na minha trajetória pessoal, né? Eu sou uma mulher que vive com HIV já há 9 anos. É, adquiri, né, dentro de uma relação monogâmica, pelo menos de minha parte. E assim, e eu vejo que muitas mulheres têm uma vivência muito semelhante à minha, né? De adquirirem o vírus, serem infectadas não só pelo HIV, mas por outras infecções sexualmente transmissíveis, a, que a gente chama de ISTs, né? As antigas DSTs. Então, assim, essa questão da nossa saúde sexual, ela tem a ver também com a nossa saúde afetiva, né? Como a gente se permite ser amada, né? Como a gente quer amar o outro também, né? Então, assim, hoje em dia eu entendo que conversar com os meus parceiros sobre a minha saúde sexual é também demonstrar afeto, né? E eu não preciso ter, por exemplo, um vínculo muito longo com essa pessoa para ter cuidado, né, com isso, né? Então, eu fico me perguntando assim, como é para você, né, lidar
com essas questões assim? Como foi você também um amadurecimento da sua sexualidade, com o seu cuidado pessoal também? Nossa, eu já passei por várias fases nesse sentido. Fases de ter mais cuidado com o meu corpo e fases de não cuidar real, assim. E hoje eu tenho, hoje eu tô numa fase de cuidado, assim, sabe? Eu sou uma mulher solteira, então, óbvio que no meio de uma pandemia isso diminui muito, porque eu fiquei muito dentro de casa sem receber ninguém nos momentos mais críticos da pandemia, se é que houveram, se é que houve momento menos crítico, né? Mas nos momentos mais críticos eu fiquei muito dentro de casa. Mas em geral eu sempre fui eu tive fases, assim. Eu acho que quando eu era mais nova, eu com uns 20 e poucos anos, assim, eu era bem consequente, confesso. Por isso que eu acho que é muito importante, inclusive, para as pessoas mais novas, não que isso vá, não que seja necessariamente determinante a idade. Eu conheço um monte de pessoas mais velhas que não se cuidam, pessoas Claro. mais jovens que se cuidam. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma questão de maturidade, sim, nesse sentido. Sim. Pelo menos para mim, isso fez muito sentido ao longo da minha trajetória, porque eu tive fases que eu não me cuidei mesmo, e corri muito risco de ser infectada e etc. É, e hoje eu sou uma pessoa que me cuido, embora eu não abra mão da minha liberdade também de estar com. Porque por ser uma mulher solteira, eu realmente vivo como uma mulher solteira. Então Claro. eu mas ao mesmo tempo hoje eu escolho muito mais, tenho muito mais critérios, até te, é, é, tenho muito mais critério quando os homens, porque eu sou uma mulher trans hétero, então eu lido muito com homens cis hétero, em sua maioria. Porque, Os e mais aí difíceis de lidar. que Corajosa. são, exatamente, que são os mais difíceis de lidar. São os que menos querem usar camisinha, no sentido de tipo E assim, menos se ai, eu não protegem, que menos. gosto, ai, eu não gosto, ai, você é muito gostosa para usar camisinha. Já ouvi isso, assim. Tipo, ai, Claro. não, ah, não, você é muito gostosa, você tem que ser sem camisinha. E isso, gente, é papo pra todo mundo, né? Não é que ele fala isso só pra mim porque eu sou gostosa. É tipo, geralmente esses homens De falam isso fato pra. é, mas, né? Eles Dá para usar camisinha mesmo assim. geralmente eles falam isso pra, tipo, um monte de pessoas, né? Por isso que são Claro. muito perigosos. Quando um homem, por exemplo, já dá em cima de mim e ele insinua um sexo sem camisinha, por exemplo, eu já caio fora, sabe? Porque eu sei que vai dar ruim. E se essa pessoa tá dando quer um sexo sem camisinha comigo, é porque provavelmente essa pessoa quer sexo sem camisinha com uma galera, né? Tipo, Claro. então eu acho que isso foi virando um cuidado para mim, porque obviamente eu fui passando com o tempo, conforme eu fui adquirindo mais maturidade, eu fui também adquirindo paralelamente mais cuidado, né? Porque o meu E corpo, exigência também, né? Com quem a gente vai se relacionar e de como a gente vai se relacionar, porque o nosso corpo é muito sagrado, né? Pra gente. exato. Embora, amiga, eu seja uma pessoa, eu sou bem piranha, vou ser sincera, assim. Independente disso, isso não tem Não nada a ver. não, mas é exatamente, porque às vezes as pessoas acham que se cuidar necessariamente tem a ver com ficar com poucas pessoas, É, tipo, não. e não é verdade, tipo, eu acho que se cuidar é se cuidar. Uhum. Eita, meu Wi-Fi.
Falhou, falhou, voltou? Falhou, Só... voltou agora. Ah, tá. Só que é isso, entendeu? Eu acho que o nosso, a nossa, a gente não pode nunca, com um discurso do cuidado, transformar num discurso de castração, né? Claro, Tipo, não, exatamente. De mas controle dos corpos, né? é porque isso se confunde facilmente, assim. Sim, Eu já tive várias amigas que, tipo, ai, você deveria se cuidar mais e pegar menos pessoas, tipo. E eu sempre falo, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que eu não, tenho que me cuidar mais. É que não exatamente. necessariamente seja pegar menos pessoas. Até porque, às vezes, a gente vive com um parceiro só e a gente pode, às vezes, viver relacionamentos abusivos que, por exemplo, não é se Exato, cuidar. exatamente. E às vezes você vive relacionamentos em que você cuida do relacionamento, mas o seu parceiro não. E aí você está correndo riscos semelhantes. Então, assim, há uma série de subjetividades nessa Uhum, questão do autocuidado, né? Mas eu acho exato. que eu estou vivendo uma fase que eu venho me cuidando, embora ao mesmo tempo eu venha aprendendo a me divertir, entende? Que é isso. Chega uma fase que você consegue equacionar, né? Você faz uma equação, tipo, cara, esse é o saudável. O saudável é usar camisinha, o saudável é você estabelecer acordos com a pessoa que você quer sair. Esses acordos, óbvio, ele é feito durante o próprio flerte, né? Tipo, Claro. o que você gosta? Eu gosto disso, eu não gosto disso. Ô, Raquel, Tipo, mas você sabe que hoje em dia existem outros métodos também de prevenção de HIV, por exemplo, como a PrEP, né? Que é super difundida, principalmente entre os homens que fazem sexo com homens, né? No Grindr eles colocam muito, que é um tratamento antirretroviral que é acessível no SUS para algumas populações, ainda não todas, infelizmente, mulheres cis ainda não têm acesso ao PrEP, mas que você tomando, você. o que que é o PrEP? O que que é o PrEP? O PrEP é assim, é que nem os remédios que eu tomo para conter o HIV, só que você toma antes de você ter a infecção e você não pega a infecção, entendeu? Então, assim, isso é grátis pelo SUS. Então, por exemplo, se você não quiser usar a camisinha, mas ao mesmo tempo quer se proteger do HIV, você pode tomar o PrEP, né? Que é um remédio, uma dose única que você toma diariamente. Isso te ajuda. Então, assim, o PrEP aliado à camisinha são, por exemplo, o que a gente chama de tratamentos combinados, que é uma outra opção. Então, assim, a gente precisa conversar mais sobre sexo, né, Tá de uma vendo? maneira Eu já não natural. sabia do PrEP. Você tá vendo? Olha que importante, Raquel. Talvez seja muito bacana para você usar a PrEP ou para pessoas que você conheça, porque a gente Não, conversa pra mim pouco é sobre ótimo, sexo, amiga, porque assim, não que não eu não é? quero usar camisinha, não que eu não quero usar camisinha, mas eu acho que pra mim pode ser ótimo, tipo, porque é isso, né? A gente é ser humano e tipo, cara, Pode é, acontecer. Pode claro que pode acontecer de ficar acontecer. sem, de estourar, enfim. Tem N motivos. A gente não tem que estar N julgando motivos, total. as pessoas e os atos, o que elas fazem ou deixam de fazer, mas a gente tem que se cuidar e falar abertamente sobre sexo, sem vergonha. E não Total. importa se você faz muito ou pouco, nem se você é jovem ou velho, sabe? Quando você falou que quando você mais jovem era um pouco mais inconsequente, quem não é inconsequente quando é jovem, sabe? Todos nós Total. somos. Mas, no entanto, sabe que os idosos são o segmento de idade que mais cresce entre as pessoas que vivem com HIV? Imagina. Então, porque eles voltaram a fazer sexo, né? Muito por conta do Viagra, etc. E assim, todo mundo gosta de trepar, vamos falar real. É bom, gente, gozar faz bem para a saúde, Ai, super sabe? bem. Então, quanto mais a gente gozar, melhor, né? Só que é mais tranquilo, é mais gostoso a gente gozar se cuidando um do outro. Lembrando que a camisinha ela ajuda também a proteger de outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, o PrEP é muito legal, mas a gente tem que pensar também nessa questão de outras infecções, né? E o PrEP, Raquel, ele é super importante também para as populações que sofrem violência doméstica, entendeu? Mulheres que sofrem violência doméstica, cis e trans dentro de casa, mulheres que não conseguem
negociar com seus parceiros o uso da camisinha, né? E também trabalhadoras do sexo. E Então, existe PrEP esse caso, hein? E existe. existe esses casos, hein? É De muito comum. tipo, do cara. Não, é muito comum do cara falar, tipo assim, meu, eu não uso camisinha. Eu não uso. Então, E a aí a mulher não mulher, ter escolha. a mulher, ou você, tipo, ou a Ou mulher, o ou parceiro, seja lá claro. quem for, apaixonada, né? Apaixonade, faz, né? Faz, claro, assim, e por isso que eu gosto sempre de estar trazendo o amor junto com a AIDS, assim, sabe? Porque eu acho que, assim, claro, eu não vou dizer que em todas as relações sexuais que a gente tem na vida, o que eu tive, eu estava apaixonada. Não, às vezes a gente quer trepar mesmo, uma coisa, uma noite nada mais, mas assim, no Eu total, geral. amiga. Oi? Eu total. Então, total. Mas assim, às vezes acontece da gente se apaixonar e a gente acaba se esquecendo da gente, sabe? A gente coloca sempre o outro, né? E a nossa criação romântica acima da nossa própria integridade, né? Total. De saúde. Então, é por isso que é importante a gente sempre conversar sobre isso, né? E a educação sexual é uma coisa que hoje em dia está sendo demonizada, né? Enfim, pelo governo e os parceiros do governo, os fãs Ah, do governo. Mas ela é tão importante, a educação sexual, né? Eu queria saber, assim, se você se lembra, o que você aprendeu na escola, assim, você viveu a década de 90, quais eu são suas aprendi na escola, referências? amiga. Aliás, eu vou falar, eu aprendi na escola coisas. Por exemplo, a questão da camisinha na minha escola, eu lembro que era bem falada. Assim, e eu não. Eu estudei numa escola construtivista. Então, lá a gente sempre era mais. A educação tinha um tom um pouco mais progressista do que em geral. Uhum. Não que a escola fosse um modelo em termos de avanço, assim, mas para o que para âmbitos gerais, era uma escola menos rigorosa do que eu escuto, por exemplo, outros amigos falarem que estudaram escola religiosa ou coisa do Em que tipo. cidade você estudou? Eu estou em São Paulo, Aqui em São Paulo mesmo. aqui. E, eu estudei por muitos anos no Colégio São Sabas, que é um colégio que na época, não sei como é que é hoje, na época tinha um ideal construtivista. Então isso foi um fator, isso foi algo, algo importante na minha formação, porque nesse sentido as coisas eram um pouquinho mais abertas. Então a gente Uhum. falava de coisas como camisinha, como, como doenças que envolvem práticas Sexuais, claro. dos órgãos, dos órgãos, mas assim, nunca tivemos uma educação, não chegou a ser uma educação, por exemplo, contra a homofobia. Não, até que era, tipo, a escola tinha alguns Conta, discursos progressistas, a escola tinha alguns discursos progressistas, pero no mucho, né, gata? Porque é isso. Pode, peronomútil. pero no mucho, porque é É, isso. Porque claro. às vezes a escola até tem uma equipe mais progressista, mas as próprias famílias não aceitam. Então, se o filho Uhum. chega em casa, ou se a filhinha chega em casa e conta, hoje a professora disse que sexo anal, amiga, isso gira uma grande crise na escola, entende? Tipo, entende? Claro, mas assim, é muito interessante como a gente pode transformar essas conversas, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, assim, eu vejo as gerações mais jovens, assim, não existe mais essa questão de você é hétero, você é bi, você é assim, todo mundo é pan, assim, alguns dos mais jovens, nem tem mais essa questão de sair do armário, Não, né? não, eu já li que a próxima geração, a gente brigou pelas letras e a Uhum. próxima geração vai abolir Não as vai ter letra. letras. Não vai ter letra.
Tipo, somos o alfabeto todo, não dá para nos reduzir Somos o a alfabeto algumas. todo. Eu li esses dias que a próxima geração que vai ter esse confronto de geração, assim. A nossa geração é a geração que quanto mais letra, melhor, né? L, G, B, T, T, Q, I, A, P, mais. E a gente ainda bota o mais, assim. Porque tem, Exato. tipo, essa Pelas próxima dúvidas, se geração faltou. vai. Se faltou a tua, tenho mais aqui. Mas a próxima geração vai abolir isso. Eu acho que a gente vai ter várias coisas que daqui a 10, 15 anos vão ser muito diferentes, né? O debate, a construção. Com certeza. E, assim, tem muitas coisas que acho que a gente precisa falar, né? Que dá para falar de uma maneira que não choque, assim, esse moralismo atual. Por exemplo, se a gente fizer uma conversa sobre consentimento, né? Entre, assim, meninos e meninas, cis, trans, entre todos da classe, assim, conversar sobre identidade, né? Acho que existem diversas maneiras que a gente pode conversar, né? Sobre esse carinho, sobre esse afeto, né? Que não seja assim tão polêmico, né? O problema é que parece que esse moralismo ele quer ter controle sobre os nossos corpos, né? É Acho que proibir. a gente tem uma narrativa muito moralista, né? Uhum. Mesmo dentro dos movimentos mais avançados, em termos de tecnologia humana mesmo, a gente ainda tem a gente ainda vive uma questão de controle mesmo dos corpos, né? Eu acho que a Uhum. gente é muito. Eu sei porque mesmo amigas do movimento, assim, às vezes falam umas coisas, e eu também. Às vezes eu Claro. também tenho pensamentos super conservadores, Mas sabe? é porque a gente vive dentro de um sistema É. patriarcal, né, machista. Então, assim, por mais que eu seja uma mulher feminista e você também, a gente foi criada dentro de uma sociedade, então a gente tem que é machista. Então a gente tem que estar o tempo inteiro desconstruindo, né, esses quebrando esses paradigmas dentro da gente, né? Uhum. É complicado. E aí, além disso, eu acho que se soma a transfobia, né? Que é uma questão assim bem complicada no Brasil, né? Infelizmente, a gente ainda tem assim um cenário terrível, fértil para que favorece agressores, né? De pessoas trans. E assim, eu não estou nem falando só da violência física, né? Que pode eventualmente até culminar em homicídios, infelizmente, mas assim, tem uma violência estrutural também, né? Eu conversei recentemente com a co-vereadora Caroline Yara, pela bancada feminista do PSOL, que é uma mulher intersexo que vive com HIV, e ela me contou assim que nos sistemas de saúde, que muitas pessoas trans não vão procurar os médicos, né, por terem medo de serem discriminadas na hora do atendimento, né? Isso acontece também muito com mulheres gordas, quando vão sofrer gordofobia, já aconteceu comigo muitas vezes. E daí eu queria te perguntar um pouquinho sobre a sua visão, né, sobre essa questão assim da saúde, do tratamento humanizado para mulheres trans. Como você vê isso com a sua experiência? Bom, eu acho que eu acho eu tenho uma experiência relativamente boa, embora eu tenho a sensação que todos os lugares que as pessoas trans entram, a gente de alguma forma tem que ensinar. Isso eu já meio que entendi, assim. E aí às vezes, nem sempre, mas às vezes eu tenho paciência, às vezes não. Mas em Claro. geral eu venho tentando exercitar a paciência em, em estar ali com, com os Profissional da grupos, saúde, né? com os profissionais da saúde, embora eu vou ser muito honesta com você, eu frequento muito pouco ambientes de saúde porque eu não faço nenhum tratamento específico, Uhum. né? Eu
eu não tomo hormônio. Você faz Eu, mais check-ups, assim, eu pontuais. faço check-up pontual, quando uma vez por ano, porque eu tenho, ainda bem, tenho esse privilégio de não, não, não sentir dores, não ter muitas questões, eu tenho uma vida tranquila nesse sentido, e, e quando eu vou, eu, em geral, tenho sido respeitada, mas eu acho que tem um lugar de passabilidade e também tem um lugar de classe social, Uhum. porque hoje tem um recorte de classe, assim, pelo fato de, ah, bom, não necessariamente as pessoas sabem que eu sou cantora, Uhum. mas eu entro por exemplo, eu fui esses dias no laboratório colher sangue, porque eu ia fazer uma dieta nova com a nutricionista. O fato de eu ser vegana, eu sempre tenho esse controle de como é que as coisas estão. E aí eu tive. Fiz o exame de sangue, aí eu fui colher uma série de exames que a minha nutricionista pediu. Aí quando eu cheguei assim, é isso. Tipo, vou lá colher sangue. Eu fui num laboratório pago, num laboratório conhecido. Eu acho que tem uma questão de hoje. Sim, legal. Eu não pareço, eu não carrego uma androgenia a ponto da pessoa não saber qual é o meu Seu pronome. gênero. Então, em Uhum. geral, eu sou tratada pelo feminino, mesmo quando eu apresento algum documento que ainda seja antigo. Uhum. É, as pessoas perguntam. Em geral, eu acho que a gente tem conseguido, em alguns âmbitos, avançar nesse sentido. Claro. Tipo, Uhum. algumas pessoas já estão começando a se ligar que, poxa, é uma pessoa trans, mas eu vou tratar pelo feminino, tal. Uhum. Ou vou tratar pelo masculino. Eu acho que a discussão mais difícil ainda é o pronome neutro. Claro. Essa é a discussão mais que eu acho que menos as pessoas conseguiram entender. Agora, a discussão de qual é o pronome, principalmente quando há recorte de classe, porque as empresas já vêm educando, fazendo uma espécie, vários treinamentos, né? Eu acho que isso vem Sim. surtido algum efeito. Mas eu confesso que, por exemplo, eu já deixei de ir em fonos, por exemplo, porque não conseguia falar que a minha voz era uma voz feminina trans e não uma voz masculina. Que eu sempre falava assim, Hum. porque, por exemplo, eu ia na fono, aí a fono falava assim pra mim: a sua voz é uma voz de fisionomia masculina. Eu falava: não, a minha voz é uma voz de fisionomia de uma mulher trans. Tipo, Hum. entende? Não é Entendi. uma voz Claro. masculina. Não é uma voz masculina. Tipo, Mas é é, importante você. Você encontrou um profissional, uma profissional depois que te aceitou do jeito que não, você não, então. precisava ser Aí eu aceita? confesso que, tipo assim, isso. Aí eu fui aprendendo também a educar, porque é óbvio, imagina, a pessoa passou anos na faculdade e nunca ouviu falar disso, porque não ouviu falar Claro. mesmo, entende? São poucos os profissionais que por exemplo, discutiram transexualidade no curso, enquanto estavam estudando. Em geral, esses É. profissionais estão aprendendo agora a lidar com isso de maneira extracurricular. Entende? Isso não Hum. está no currículo desses profissionais. E eu acho que ah, Hum. esse é o maior ponto de dificuldade, porque a transexualidade ainda não faz parte de forma efetiva Da cartilha deles, da né? literatura médica, Sim. né? Uhum. Então é difícil que a gente cobre desses profissionais também
uma vez que não Claro. está na literatura médica. O que a gente precisa batalhar é para que as pessoas tenham acesso à educação, para que pessoas trans se tornem fono, por exemplo, né? Uhum. E aí isso vai acabar fazendo parte da... Porque quando pessoas trans ocupam espaços, o debate entra. Então imagina Claro. uma pessoa trans fazendo um doutorado, por exemplo, sobre Uhum. voz, entende? Tipo, vai se tornar uma referência, porque Claro. então, quando a gente conseguir entrar nesses espaços, para que a gente comece a mexer na literatura médica, na literatura da biologia, eu acho que aí a gente vai começar a ter uma outra perspectiva, e aí isso vai chegar nos consultórios, isso vai chegar onde tem que chegar, entende? Claro. Mas, por enquanto, é difícil, poucos profissionais têm sensibilidade naturalmente para lidar com isso. A gente ainda vive uma coisa muito assim, o que é masculino e o que é feminino, e as pessoas não conseguem entender que, por exemplo, o meu corpo não é feminino, o meu corpo não é masculino. O meu corpo é um corpo de uma mulher trans, entende? Uhum. Eu não. É A que nem gente ainda está aquela. preso nessa binariedade, né? Não, e quando as pessoas falam assim pra mim, você nasceu no corpo errado, porque é um discurso, inclusive, de muitas pessoas trans, de que, eu nasci no corpo errado. E eu tenho um discurso contrário a isso. Eu nunca vou falar que eu nasci no corpo errado, eu nasci no corpo certíssimo. Esse é o meu corpo mesmo, gente. Porque imagina o pavor que é você dormir e acordar todo dia com a ideia de que você tá no corpo errado. As pessoas se matam, gente. Isso vira um motivo de Uhum. suicídio. A pessoa se Claro. perde. Não, eu nasci no corpo certíssimo. Eu sou uma mulher trans com muito orgulho. E tudo que há no meu corpo não é nada masculino. Tudo do meu corpo é de uma mulher trans, que Uhum. tem uma fisionomia diferente da mulher cis. Então eu acho que mas essa chavinha, embora ela pareça ser simples, ela em termos técnicos vai demorar algumas rodadas de alunos em universidades e revistas científicas e etc, Exato. etc. São anos de debate, São anos, né? anos à Verdade. frente de debate público. Inclusive, assim, a população trans, né? A gente tem uma alta incidência de HIV/AIDS nessa população. Ela é uma população prioritária, né, na saúde pública do país. E ainda assim, não se tem, por exemplo, não se tem informação exata assim sobre as interações medicamentosas do tratamento para HIV, por exemplo, com a hormonização ou com uso de prótese, né, de silicone, né? E assim como também não tem estudos com mulheres grávidas, se elas podem amamentar ou não. Até hoje, dizem para as mulheres que são mães que vivem com HIV que elas não podem amamentar, mas não é porque possa vir a fazer mal, é porque não existem estudos, né? Então parece que a gente ainda tem que chegar nesses lugares, né? Tem Tipo que assim, chegar. bater Assim, na não, porta dos não cientistas mesmo. adianta. A gente as pessoas elas só estudam o que interessam para elas. Então, porque o estudo o objeto de estudo ele vem de interesses pessoais, né? Então, ninguém vai se interessar, por exemplo, em estudar o que uma mulher portadora, desculpa, como é que é o termo? Que vive com HIV. Que vive com HIV. Uma mulher que vive com HIV fica grávida. Quando que a gente vai ter esse estudo? Quando isso for de interesse de alguém, Exato. entende? E as pessoas precisam estar nos espaços para que diversos interesses façam parte da vida acadêmica, né? Então eu acho que, mas é isso, assim, é um debate muito, muito longo. E aí entra a questão, né, do que são as universidades públicas,
do que são os acessos às universidades públicas, a missão que as universidades públicas têm nesse sentido, principalmente as universidades públicas, né? Porque, em tese, a universidade pública não tem interesse privado, só tem interesse público. E é de Claro, interesse público esses estudos, né? É de claro. interesse público transformar essa literatura. Só que a gente vai ter que ralar muito para fazer com que as universidades se tornem mais plurais e assumam de fato. Porque não tem como, amiga, necessariamente a gente passa pela questão do estudo. Porque tudo isso que a gente está falando aqui faz parte da literatura médica. É por isso que todos os filósofos, eles têm plena consciência de que a gente. Todos os filósofos têm plena consciência do quanto a medicina é controladora das nossas vidas. Sim, E total. justamente por isso, porque a literatura médica ela pode controlar as nossas vidas com um discurso científico, se a gente levar em consideração que transexualidade era doença, considerada doença até anos atrás, pouquíssimos anos atrás, Bom, então, entende? Olha aí o controle do corpo, quantos total. centenas de anos a gente passou para que eu não fosse mais considerada doente oficialmente por ser quem eu sou. Então, tudo isso passa necessariamente por uma reforma profunda na educação, se a gente quiser ir na raiz, né? E quando eu digo educação e quando eu digo educação educação em âmbito universitário mesmo, tipo, em âmbito de literatura científica, Uhum, né? Para claro, que isso seja abordado dentro das universidades. claro. E o Raquel, agora indo um pouquinho, já encaminhando para o fim, indo um pouquinho em direção ao âmbito da arte, da música, né? Eu queria saber de você, assim, como você acha que a arte e a música podem colaborar, assim, para um impacto positivo nessas comunidades que costumam ser marginalizadas, como a LGBTQIA+. Eu acho que a música, ela sempre vai ter essa missão de a música sempre vai ter essa missão bonita de primeiro criar identidades e segundo de fazer com que essas identidades se entendam como grupo, né? Tipo, como grupo. Então eu acho que a gente está falando sobretudo disso, porque a música ela constrói identidades, ela reforça identidades, ela faz com que identidades tenham orgulho de si mesma, ela faz com que pessoas se unam para promovam coisas. Então, imagina a força de festivais, por exemplo, né? O quanto a agência AIDS, por exemplo, pode promover com a música, construindo um festival onde a pessoa vai nesse festival e vai aprender uma série de coisas. E quem vai chamar vai ser a música, sabe? Então, e o quanto isso pode, por exemplo, salvar vidas de pessoas que possam se informar porque foram se divertir num festival e ali elas tiveram acesso a uma série de informações, porque ela foi viver uma experiência e Claro. o convite dessa experiência é a música. Então eu acho que, poxa, a gente tem uma série de questões que a gente pode contribuir para o debate em relação e a música ser uma agente transformadora nesse sentido. Que bom. Que bom, fico feliz. Raquel, quero te agradecer muito mesmo a Eu que entrevista. Obrigada agradeço. pelo seu tempo. Compartilhe a informação do PrEP com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom. E eu vou te passar mais uma informação também, que além do PrEP, existe o PEP, que é meio uma pegadinha, né? Mas o PEP, ele é pós-exposição. Ele é a mesma coisa que o PrEP, só que você toma até 72 horas depois do encontro, onde rompeu a camisinha ou não teve camisinha, e daí você também é negativa ao vírus, Importantíssimo isso. entendeu?
Então, o Importantíssimo PrEP isso. e a PEP são dois termos importantes aí para a gente Arrasou. divulgar para geral. Camisinha é importante, mas tem outras opções também. E é isso. Arrasou. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Muito amor. E muito amor. E eu espero que você esteja bem aí. E conte comigo para tudo que for relacionado à Agência Artes. Bacana, então. A gente entra em contato depois para, quem sabe, passar mais informações aí para a galera que Tá ótimo. acompanha vocês, viu? Tá Um bom. beijo grande, boa Um semana. beijo, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.